Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Vamos ler os versículos de números 6 a 8. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Diga comigo: edificou um altar. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Culto da família, culto de celebração da ceia do Senhor. Antes de tudo, culto de adoração e engrandecimento ao nome que está acima de todo nome, nome de Jesus. Curve sua cabeça, por gentileza. Pai santo e justo, a tua palavra é espada de dois gumes, a tua palavra é mel, a tua palavra é fogo. A tua palavra é como martelo que esmiuça a penha, como fogo que queima a palha. Fala conosco, revela-nos o teu querer, fala-nos face a face. Tu tens liberdade, Senhor, para agir e fazer o que quiseres em nós, entre nós e através de nós. Amém. Queridos, o texto sagrado diz que Abrão edificou um altar e esteve entre Betel, diga Betel, e Ai. Ai. Betel significa casa de Deus. Ai significa monte de lixo. Abrão estava entre a casa de Deus e o monte de lixo. É sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Um altar ou um monte de lixo. Altar fala de edificação, fala de adoração, fala de devoção, fala de rendição. O monte de lixo fala de sujeira, fala de destruição, fala de restos, fala de podridão. Um é edificação, o outro é destruição. Um é santificação, o outro é profanação. Um é divino, o outro é demoníaco. Um é céu, o outro é inferno. Em que direção estamos indo? Em que direção estamos olhando? Qual a nossa meta na nossa caminhada cristã e espiritual? Se perdemos tempo com questões estruturais, com questões
denominacionais, com questões pessoais, mas nos preocupamos tão pouco com questões que de fato respondem e apontam para a eternidade. O Senhor chamou a Abrão, que habitava na terra idólatra de Ur dos Caldeus, terra politeísta, e diz a Abrão desde o versículo 1: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Abrão também era idólatra, também era gentil, mas o Senhor o tira do meio da idolatria para um propósito específico, para uma caminhada que tinha endereço, que tinha destino, que tinha propósito, embora Deus não tivesse dito a Abrão tudo deste propósito, mas ele diz: sai-te. Todas as vezes que Deus nos chama a fim de andarmos em uma direção, primeiro, esta convocação é para uma caminhada de fé e não uma caminhada por vista. Normalmente Deus não dá mapa da nossa trajetória, Ele apenas diz: sai, e passa a nos guiar passo a passo. E não há uma só pessoa que tenha sido chamada por Deus para uma caminhada que não tenha perdido algo, que não tenha que ter vivido um momento de abrir mão de algo. Porque todas as vezes que Deus chama, Ele lhe tira uma coisa para lhe dar outra coisa. Ele muda seu foco, muda a sua visão, muda seu projeto, propósito e sonho de vida para realizar aquilo que Ele planejou para a sua história e para a sua vida. O texto sagrado diz que Abrão saiu da sua terra, versículo número 6, e habitou e se estabeleceu junto aos carvalhos de Moré. Os cananeus habitavam na terra, e o Senhor diz para Abrão: a tua descendência eu darei esta terra depois de ti. E a Bíblia diz que ali Abrão edificou um altar para o Senhor. É interessante na história de Abraão, diferente da história de Ló, que todos os lugares onde Abraão parou, ele edificou um altar. O único lugar onde Abraão não edificou um altar foi no Egito, e exatamente no Egito a sua descendência foi escrava. Aquilo que eu e você não consagramos para Deus fica à mercê de uma ação do maligno. Portanto, em qualquer lugar que você estiver, ou tudo que você tenha, estabeleça um altar, consagre para Deus, dedique a Deus, ofereça a Deus, porque altar é lugar de entrega, é lugar de sacrifício, é lugar de rendição, é lugar de renúncia. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: altar. E a Bíblia diz que Abrão caminhou e chegou junto à cidade de Betel, onde armou a sua tenda. Repito, Betel significa casa de Deus. E estava Abrão entre Betel, que estava ao ocidente, e Ai, ao oriente. Ai não era uma cidade grande, o irmão vai perceber lá em Josué, capítulo de número 7, que foi justamente em Ai que Josué enfrentou a sua primeira derrota na trajetória rumo à terra prometida, quando liderava o povo hebreu, substituindo a Moisés. Monte de lixo é lugar de derrota. Por causa do roubo de Acã em Jericó, que tomou para si uma capa, tomou para si uma peça de ouro, o que o Senhor havia dito que não fizesse, de Israel morreram 37 homens em Ai, e Josué teve que cair prostrado diante de Deus, perguntando ao Senhor o porquê, e o Senhor lhe diz: e Acã foi executado para que houvesse a purificação
do arraial, a fim de que Ai fosse destruída. Diga para o seu vizinho: lixo é lugar de destruição. A questão aqui é que Abraão estava entre Betel e Ai, e também ali a Bíblia diz no versículo 8 que ele edificou um altar para o Senhor. Repete-se aqui a atitude de Abraão de entender que tudo deve ser dedicado a Deus, e aponta aqui que o altar não era altar de incenso, era altar de holocausto. Quando você oferece ou ergue para Deus um altar de holocausto e faz para Ele a oferta da sua adoração, você está dizendo a Ele: eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, eu adoro a Ti. Tudo que é meu eu entrego para o Senhor, a minha vida eu entrego para o Senhor, os meus projetos eu entrego para o Senhor, os meus sonhos eu entrego para o Senhor, a minha essência, o meu interior. É o mesmo que dizer: não sou nada sem Ti, não dou um passo sem a Tua direção. Eu estou canalizando todas as minhas energias para seguir o Teu propósito. Diz aí para o seu vizinho: você não é seu. Abraão edifica um altar ao Senhor e se oferece a Deus. Por que isso é importante? Porque você tem um tesouro, e Deus lida com você como tesouro, mas Satanás lida com você como troféu. A alma do homem é um tesouro, um tesouro que Deus mesmo depositou no homem, fazendo dele a sua imagem e a sua semelhança. Mas Satanás luta para nos sacar, para nos roubar, para nos destruir. Mas entenda: para Deus você é um tesouro, para Satanás você é um troféu. O inimigo quer lhe destruir total e absolutamente. Portanto, oferecer a Deus, edificar para Deus um altar, significa dizer que ainda que Satanás tente, a sua alma já está direcionada, entregue, tomada, dominada por aquele que é dono da vida e que te vê como tesouro e não como troféu. Aleluia. Mas nós estamos entre Betel e Ai. Esse retrato se repete. Estamos entre seguir a Deus ou seguir ao diabo. Estamos entre ser igreja ou ser mundo. Não dá para ser as duas coisas. Estamos no desafio de agradar a Deus ou de agradar o inimigo de nossa alma. E não dá para agradar a dois senhores. Entenda que Deus é amor. E Deus é amor perfeito, pleno. A manifestação de toda a graça, compaixão e terna misericórdia. No entanto, esse Deus que é amor e que não nos força a segui-lo, espera que o façamos. Por quê? Porque aqueles que optam pelo monte de lixo, em algum momento terão que se deparar com o Deus que é amor, mas o Deus que no seu amor condena as obras destruidoras das trevas. Se você analisar a Bíblia Sagrada, vai perceber que em algumas ocasiões esse Deus de amor precisou exterminar cidades,
culturas, civilizações inteiras. Você pode dizer: eu não posso admitir um Deus que é amor e executa uma destruição como aconteceu em Sodoma e Gomorra? Em Gênesis capítulo 6, 7 e 8, você percebe um Deus que é amor, fazendo vir chuva sobre a terra e abrindo a face do abismo e exterminando toda a raça humana, exceto Noé e sua família. O Deus que é amor permitiu a destruição de Nínive, profeta Ageu. O Deus que é amor é o Deus que fala que se nós não caminharmos segundo a sua palavra, nós vamos para o inferno. E Ele é amor. Aí você pode dizer: não dá para compreender isso. Eu não entenderia essa visão de Deus, mas é preciso que você perceba que para você entender Deus, você tem que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não dá para entender Deus andando do seu próprio jeito. É preciso ver as coisas como Ele as vê. É preciso amar os seus mandamentos e desfrutar das suas promessas. Odiar tudo aquilo que o afronta, tudo aquilo que fere a sua santidade. Caso contrário, não entenderemos a ótica divina. Tem um versículo na Bíblia que estava lendo hoje, outra vez, e ele é perturbador. Mateus 13:33, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que coloca fermento numa massa e leveda toda a massa. Jesus está falando do reino de Deus. A mulher aqui, porque na Bíblia a mulher sempre foi utilizada para retratar diversas figuras. Jerusalém é retratada como uma mulher, a igreja é retratada como uma mulher, nações já foram retratadas como uma mulher, mas aqui a mulher simboliza um sistema maligno contaminando o reino de Deus. O fermento aqui é um veneno que contamina. E aí é constrangedor, porque Jesus não está falando de uma igreja, Jesus não está falando de uma denominação, Jesus está falando do reino de Deus sendo contaminado. E é perigoso, porque se nós colocarmos os pés em direção ao monte de lixo, seremos contaminados pelo monte de lixo. Não se pisa no lixo sem sujar os pés. O que está acontecendo com aquilo que nós chamamos reino de Deus em nossos dias? A nossa pregação é para adequar à necessidade do público e não mais ao pensamento de Deus. Vivemos dias de fermento. Estamos perdendo o foco e o referencial. Assembleianos, batistas, metodistas, presbiterianos, quadrangulares. Se perdemos a referência, se nos deixamos contaminar, se o sal se tornar insosso, insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Disse Jesus. As pregações e os louvores tem que atender a uma expectativa
como se pastores e pregadores tivessem a obrigação de agradar o auditório e não a quem lhe chamou. E estamos vivendo isso em que grandes renomes têm se levantado e grandes ministérios, mas eles são executivos do reino, eles são balconistas de uma fé mercadológica, oferece o que a clientela procura. Entretanto, no que se refere à igreja, Deus tem compromisso com ela, e Ele pelo Espírito sabe o que é a necessidade dessa igreja, e Ele dá o que a igreja precisa receber. Já não se prega mais santidade, já não se prega mais a vinda de Jesus, já não se prega mais fidelidade, lealdade, humildade, devoção, submissão, obediência. E se prega, é preciso pedir perdão depois, pedir desculpa, porque alguém se sentirá incomodado. O fermento está contaminando o reino, está levedando a massa. Pastores que se deixaram vender, aliciar pelo fermento. Igrejas inteiras que perderam completamente o temor e estão se contaminando com o mundo e traindo o noivo com o ladrão. O nosso temor se foi. Já não nos preocupamos com o que Deus pensa acerca de algo, porque o que importa é que eu esteja bem. Estou entre um altar e um monte de lixo, e eu tenho que decidir em que direção eu vou. Eu tenho que decidir se a minha cidade é Betel ou se a minha cidade é Ai. Eu tenho que decidir se a minha morada aponta para a casa de Deus ou se para um monte de lixo. E o detalhe é que esse tipo de pregação e de lembrete não é muito simpático, não agrada muito. Eu preguei um dia desses sobre unidade e é visível, e depois eu até recebi queixa, reclamação sobre isso. Eu preguei na semana seguinte sobre o poder do amor. Jesus sabe, eu saí daqui, entrei no carro e desabei em lágrimas, porque a oposição espiritual, quando é para pregar o que é fato e o que é bíblico, é real. Ou seja, eu devo estar aqui como um bom contratado para agradar quem me contratou, o meu público? Errado. Eu estou aqui como um chamado por Deus para agradar quem me chamou e glorificar o seu nome. Eu estou, os senhores estão, esse é nosso dever. Eu não estou tentando resgatar para mim e trazer a tarja de profeta do século 21, não é a minha intenção, não é a pretensão. Mas eu preciso lembrar que Davi foi perseguido em casa, no campo, no vale e no reino. Paulo foi perseguido por judeus, por gentios e por cristãos. Jesus foi perseguido por judeus, traído por um dos seus apóstolos, executado pelos romanos, criticado pelos seus irmãos. Eu não sou Davi, eu não sou Paulo, eu sou apenas uma voz que Deus quis levantar nesta geração, e eu não pedi para Ele me levantar, Ele levantou porque quis, e se responsabiliza por aqueles que Ele chama. Eu estou apenas falando o que Jesus quer de nós, porque um dia eu tenho que me deparar com Ele tete a tete, face a face, olho a olho, e responder pela responsabilidade que Ele me deu diante da sua igreja. Então decida: um altar ou um monte de lixo? Para onde você vai? Qual é a sua direção?
Eu posso viver legal, como o mundo vive. Ou eu posso viver normal, como a Bíblia manda. Mas o que está acontecendo, queridos, é que nós estamos numa época, dá licença, desculpa, o que eu vou falar é forte. Uma época de muitos pregadores e poucas pregações. Uma época de uma igreja que prega o Evangelho, mas não é salva pelo Evangelho que ela mesma prega. Estamos correndo o risco de começarmos a nos enganar. Os profetas de Israel profetizavam para o povo em nome de Deus, mas Deus não estava falando na boca deles. Pesquisas revelam que 56% dos cristãos que se dizem evangélicos não têm certeza de salvação. 56%. Esse número é de cerca de 36% entre pastores. Não se ofenda comigo e nem saia daqui com raiva da minha cara. Ou, se você porventura sair, conversa com Jesus, mas você não pode ficar na igreja sem experimentar a graça de Deus na sua vida. Não tem sentido. Não tem sentido. Para quê? Não se prega mais mensagens que nos confrontem. Quer que eu lhes diga uma coisa? No dia do trono branco, no dia do juízo final, muitos crentes que viveram anos na igreja não estarão sobre o trono com o Cordeiro, estarão entre os réus. Muitos pregadores que pregaram, que falaram e que fizeram apelo não estarão com Jesus, estarão para ouvirem a sentença final. E quer saber o que vai ser ainda triste? É que muitos deles vão poder olhar para os olhos de alguns pastores, de alguns líderes, de alguns pregadores e dizerem: estou aqui porque você não me falou o que eu precisava ouvir. Estou aqui porque você se tornou mercantilista da fé e não me falou sobre santidade, renúncia e altar. E aí tem duas coisas. A primeira é que eu quero estar junto com Jesus no trono. E a segunda é que eu não quero que ninguém aponte para mim e diga: você não me disse. Portanto, não estou à venda, não estamos à venda, não somos uma igreja para caminharmos de qualquer maneira, não vamos caminhar com um pé aqui e um pé no mundo, não vamos agir como se Deus não quisesse nada específico de nós, vamos acordar para a vida, porque a volta de Jesus pode ser ainda hoje. Nós vamos estar lá, e aí, como nos comportaremos? Um altar ou um monte de lixo? Não pensa que eu sou apaixonado por pregações assim. Na verdade eu não sou. Mas eu não posso me excluir dessa responsabilidade. Eu encontro Deus de vez em quando, em alguma madrugada. E de vez em quando Ele me diz assim: o que você está fazendo? O que você está querendo? De vez em quando Ele bate na porta do meu quarto à tarde e diz assim: você não vai descansar agora, eu preciso bater um papo sério com você, que você está deixando de fazer algo que eu disse que quero que seja feito. Eu acordei esta noite às 2 da manhã, e até às 4:30 eu não tinha conseguido dormir ainda.
O Espírito Santo está inquieto ao nosso respeito. E acredite, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Eu não sou melhor do que você, eu não sou mais santo do que você, eu não sou mais perfeito do que você, mas eu recebi a responsabilidade de falar com você em nome de Deus, e estou falando em nome de Deus, que nós temos que decidir por que estamos aqui. Queremos o altar ou vamos para o monte de lixo? Moraremos em Betel ou moraremos em Ai? Vamos adorar a Deus ou vamos agradar os demônios? Qual é a nossa posição? Elias diz a Israel: escolhei hoje a quem quereis servir. É questão de vida nossa, de adoração e de devoção. Não cabe a ninguém entrar na sua particularidade, mas o Espírito Santo já está entrando, invadindo e fazendo uma provocação interior em mim e em você. Acreditem, a Assembleia de Deus não salva ninguém. Acreditem, a Igreja Católica não salva ninguém. Nem ser presbiteriano é garantia de entrar no céu. Nem ser quadrangular é ingresso para a glória. O caminho para o céu é Jesus. Jesus. Aleluia. Ou seguimos o caminho revelado na Bíblia, ou estamos perdendo tempo. Ou assumimos o compromisso em direção a Betel, ou a igreja virará um clube religioso. Estamos tentando agradar-nos, criando situações, inventando oportunidades e copiando o mundo. De um lado a gente coloca um cordeiro, do outro lado a gente coloca um lixo, como se Deus não se importasse. Não se irrite. Nem me ligue depois me dando bronca. Porque o que eu estou falando em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Como igreja precisamos caminhar na direção de Betel. Eu vou encerrar. Deus está interferindo em nossa história. Lá no Gênesis capítulo de número 9, os homens decidem construir uma torre, chamada de Babel. E eles se unem e constroem uma torre elevada. Tão elevada que provoca a reação de Deus. Embora alguns queiram dizer que aqueles homens eram seres primitivos que caminhavam sobre patas e que tinham o corpo peludo como macacos, o que o texto revela é que eles eram homens brilhantes, inteligentes, sem nenhum recurso de engenharia moderna. Eles construíram uma torre que provocou a reação divina. Quem vai lá hoje só encontra um montão de ruína. Babilônia hoje é apenas um montão de ruínas. Preste atenção nisso. Aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que esquecem Betel e seguem em direção a Ai, serão apenas um montão de ruínas. Não importa o quanto uma igreja seja grande, não importa o quanto um ministério cresça, não importa quanto um pastor seja famoso e bom na oratória e na retórica,
Não importa o quanto a igreja enriqueça e se transforme em impérios, se ela se esquecer de Deus, ela virará montão de ruínas. Se eu e você nos esquecermos de Deus, seremos apenas ruínas daqui a um tempo. Então vamos voltar nossa direção para Betel. A proposta é Betel. Diz aí para o seu vizinho: a proposta é Betel. A proposta é Betel. Aleluia. Fica de pé, por favor. O que Deus está nos dizendo? O que Deus está nos dizendo é o seguinte: eu amo vocês. Deus está dizendo: eu os amo. Vocês para mim são um tesouro. Aí Ele está dizendo: mas eu, embora os ame, odeio os vossos adultérios, odeio as vossas prostituições e as vossas falcatruas, odeio toda cópia de sistema mundano que vocês queiram adotar como estilo de vida. Eu os amo, mas não os recebo de qualquer maneira. Deus nos ama, mas está desejando nos lapidar, nos lavar, nos purificar. Você consegue lembrar do desenho do templo de Salomão? Altar de holocausto, apontava para o Calvário. Pia da purificação, altar de incenso, candelabro, mesa dos pães da proposição. Só dava para chegar na arca, lugar da presença de Deus, depois que passava pelo altar. Não dá para chegar à presença de Deus sem altar. Diga para Jesus, diga hoje, diga amanhã, diga todo dia, diga sempre, até que Ele o faça. Diga para Ele: se manifesta para mim, fala comigo. Preciso ser despertado pelo Senhor. A visita de Deus é gloriosa. Estar com Deus numa madrugada é inexplicável. Mas quando Ele te cobra o altar, é constrangedor. Porque a presença de Deus nos constrange. Eu quero orar com você agora, e você vai dizer para Deus o que decide fazer. Você pode dizer assim: pastor, o senhor já sabe, é por isso que eu estou aqui. Não, não sou eu que tenho que saber, eu vou saber o que você diz. Deus sabe o que a gente sente. Deus sabe o que a gente sente. Não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá. Espírito de Deus,